Fala, nação corintiana, trago para vocês aqui notícias do nosso Timão. Timão que vai enfrentar nesse sábado o time do Mirassol pelas quartas de finais do Paulistão. E também a nova contratação do Corinthians, Fabrício Angirelli. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa contratação. E se Ramon Dias deviam entrar com o time titular nesse sábado, já pensando no jogo de quarta-feira pela Libertadores, ou com um time mais mistão. Agora eu vou deixar para vocês aqui um vídeo detalhado do Chico Garcia. Já dei suscrito aqui pro canal do Chico Garcia e vamos pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Angilleri foi apresentado, falou que pode jogar em outra posição e tudo mais. Quero saber quanto que ele pode jogar. Vou te resumir um pouco a partir desse vídeo. A joia da base que foi vendida, sim, e por um valor bem abaixo. A gente já tinha previsto isso em alguns vídeos anteriores e agora essa situação se confirmou. E Yuri Alberto e Hugo Souza na seleção brasileira. Como assim? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, reforço na área, Fabrício Angilleri, o lateral esquerdo, o único reforço do Corinthians nessa janela de transferências, né? Ele foi apresentado aos jornalistas, ao torcedor e respondeu, olha, cerca de meia hora aí, várias perguntas dos repórteres, especialmente sobre a sua condição física, sua capacidade de enfim, de chegar no Corinthians, tendo vindo de um clube europeu, tendo tido bom destaque no River Plate e na expectativa aí de brigar por titularidade. E eu já digo para vocês que vai demorar um pouquinho a questão do ritmo de jogo, mas ele vai ser titular, ele veio para isso especificamente, indicado inclusive por Ramon Dias para ser o lateral esquerdo do Timão. Ele falou sobre a sua condição física, de que ele vinha treinando e que ele está pronto, se sente pronto. Claro que, obviamente, né, depende aí a questão do ritmo de jogo. Ele foi inscrito no Paulistão, ele entrou no BID, no Boletim Informativo Diário. Ele poderia jogar contra o Mirassol, que eu acho muito difícil que aconteça, né? Mas talvez ele ganhe alguns minutos. E na Libertadores da América ele ainda não pode, né? O Corinthians depois viaja para o Equador na segunda-feira para encarar o Barcelona de Guayaquil, quarta, 9h30 da noite, mas ele não pode atuar, ele só pode atuar a partir da fase de grupos, porque depois que você começa a fase eliminatória da competição, você não pode alterar a sua lista, só depois que você entra na fase de grupos. Então, ele não pode jogar contra o Barcelona nesses dois jogos, né? O primeiro no Equador, depois a decisão na Neoquímica Arena. O Paulistão, ele pode. Então, se ele não entrar nesse jogo contra o Mirassol, o Corinthians avançando, na sequência ele pode ser utilizado normalmente. A questão é que agora precisa trabalhar para adequar a sua questão física em relação aos outros atletas do elenco e jogar, né? Vai ter que entrar, jogar, e diz que inclusive pode jogar de zagueiro. Ele joga na lateral, evidentemente que ele se identifica muito, gosta muito de jogar na lateral, mas já fez essa função, né? E poderia ajudar nesse sentido para ser um zagueiro. Olha, o Corinthians andou, né, digamos assim, vacilando com alguns defensores aí, quem sabe, né? Quem sabe não descola um zagueiro quando menos esperava, menos se imaginava. Todo mundo esperava um lateral, daqui a pouco o cara chega para jogar como zagueiro. Angilleri, experiência, 30 anos, bom destaque no River, estava no Getafe da Espanha, sem muita oportunidade, é verdade, e um contrato pequeno, né, curto, de 10 meses até o final desse ano, exatamente para ele ressignificar, recomeçar a carreira. Foram essas as palavras que ele utilizou na entrevista coletiva, né, de um recomeço. Né? O Corinthians estava precisando, não sei se estava precisando tanto assim, é que os atuais são muito insuficientes, né? Enfim, aí busca o Angilleri, que eu acho, tenho certeza, né, que vai se encaixar como uma luva nesse time. Vamos lá. Falando sobre o Denner, gente. O Denner, a joia da base alvinegra, lateral esquerdo, é tão raro, tão artigo de luxo lateral. E o Corinthians está negociando, já negociou, na verdade, acertou a venda para o Chelsea na Inglaterra. Ele só vai quando completar 18 anos, ou seja, só na metade do ano que vem. Mas, enfim, o fato é que o Corinthians vendeu uma das suas joias que nem jogou pelo profissional. Ele fez gol na final da Copinha, o Corinthians perde para o São Paulo, mas ele faz um golaço, um belíssimo gol, né? Corta o zagueiro com a perna esquerda e chuta de perna direita no ângulo. Muito bom jogador, 17 anos apenas, e foi vendido por um valor muito baixo. E eu vou explicar por quê, né? Por conta de uma manobra do empresário, ele teve que ser vendido por 10 milhões de euros. Até melhorou em relação à última oferta, né? Os caras tinham proposto pagar cerca de 8 milhões, pagaram 10 dessa vez. Com mais 4 milhões de euros em bônus,
que são perfeitamente aplicáveis jogando aqui no Brasil. Ou seja, ele vai provavelmente, a partir de agora, né, porque o Corinthians estava escondendo ele, né? Ele não estava jogando pelo profissional, exatamente por conta desse assédio europeu. Agora não, agora que ele já está negociado para o Chelsea, ele vai receber mais oportunidades, pelo menos é o que eu espero, justamente numa posição que o Corinthians acabou de contratar o Angileri, né? Mas enfim, o Denner é considerado sim uma das joias e todo mundo entendeu que 10 milhões de euros era um valor muito abaixo pelo que ele poderia representar. Só que tem um detalhe, né? Ele poderia sair, o Corinthians poderia perder o Denner para um time brasileiro e por 10 milhões de reais. Exatamente, porque a negociação, ela para uma renovação, por exemplo, ela não aconteceu. Então, como ele tinha um salário base da categoria de base bem abaixo e a multa rescisória ela é referente, ela é balizadora justamente para esse valor do salário, 2.000 vezes sequer, ele poderia sair praticamente de graça. Então, o Corinthians conseguiu... o Augusto Melo já tinha explicado. Por que vendeu um garoto por 8 milhões de euros? Vendeu por 10 agora. Mas por que vendeu por 10 se poderia vender mais? Porque ia perder por 10 de reais. Agora vende por 60 milhões de reais. Não podia perder essa venda, então ficou um brete, né? Houve uma forçação aí do Giuliano Bertolucci, que é o empresário dele, que tem 78 milhões para receber do Corinthians. Então, o cara meio que tem uma certa magia, né? Uma certa... né? crescida para cima do Corinthians aí e ele que define, né, praticamente quando que a venda acontece. O Denner acertado com o Chelsea da Inglaterra vai na metade do ano que vem, como eu disse para vocês. Para a gente fechar, cara, achei meio louco isso, mas a seleção brasileira divulgou uma lista de 52 nomes numa pré-lista do Dorival. A convocação definitiva vai ser na próxima sexta-feira. Eu tenho dúvida se essa pré-lista ela motiva o jogador, que acho que parece ser esse o intuito, ou se ela desmobiliza, né, depois do fato consumado, né, porque muitos estão saindo agora e daqui a pouco não estarão na semana que vem. Muitos já estão com essa expectativa aí. Então, sei lá... A gente precisa entender aí qual o motivo, né, dessa divulgação dessa pré-lista. E nessa pré-lista de 52 nomes, temos lá Hugo Souza e Yuri Alberto. Hugo Souza e Yuri Alberto. Deixa eu até pegar os concorrentes dos dois, né? Porque eu tô com a lista aqui. Ó, Alisson, do Liverpool, tá jogando bem, hein? O Liverpool tá numa fase boa e o Alisson voltou a viver um grande momento. Eu sei que todo mundo acha que ele já passou na seleção e tal, mas o cara é um puta goleiro, né, da Premier League, num time que pode ser campeão da Premier League esse ano. O Bento, né, ex-Atlético Paranaense, que está lá no Al Nassr jogando com o Cristiano Ronaldo. O Ederson, do Manchester City, esse não vive uma fase tão boa, porque o Manchester City também não vive. O Hugo Souza, como eu disse, o Lucas Perry, ex-Botafogo, atualmente no Lyon da França, e o Everton do Palmeiras, também apareceu na pré-lista aí, já teve muitas oportunidades, é um goleiro mais veterano, mas muito seguro também. Acho que o Hugo tem chance aí de pegar uma vaguinha entre os três principais. Entre os atacantes aqui, pra gente ver com quem que o Yuri Alberto tá concorrendo. Cara, de 9 eu vou dizer pra vocês, bom, tem o João Pedro do Brighton, o Igor Jesus do Botafogo, e só, hein? O resto aqui é Rafinha, Rodrigo, Luiz Henrique, Savinho, tudo ponta, né? Martinelli, Estevão, Bruno Henrique também joga de 9, né? Vale dizer que o Matheus Cunha, que seria um 9, né? Que tá no Wolverhampton, ele tem jogado atrás do 9 e ele foi convocado nessa pré-lista pelo Dorival como um meia. Então, também não está concorrendo com o Yuri Alberto. Se a gente pensar em 9, cara, em 9 é ele, tá? Em 9 é ele. Então, vamos ver. Acho que seria um prêmio bacana, tanto pro Hugo quanto pro Yuri, esses caras que batalharam e chegaram lá. Talvez eles não vão agora, né? É uma lista de 52 nomes. Ele vai ter que afunilar bem essa lista, mas eu sei que deve estar mexendo com a cabeça deles aí, tanto do Hugo quanto do Yuri Alberto. Vamos ver. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!